Salve, salve, minha galera, meu povo, vamos que vamos. Essa é a nossa primeira aula online aqui nesta semana decisiva para a gente restabelecer o nosso ritmo e ter muita serenidade, coragem, perseverança. Começando com uma aula muito importante que é a estrutura e formação de palavras. Uma aula bastante requerida aí para os principais vestibulares, entre eles a FUVEST gosta bastante de um assunto que a gente vai ver daqui a pouco chamado derivação imprópria, entre outros. Então, vamos lá. Quando a gente fala de estrutura e formação de palavras, comecemos com o bem básico aqui, que é com a noção de uma unidade pequenininha chamada morfema. O morfema nada mais é do que uma pequena parte da palavra que vai revelar algo mais significativo. Eu vou fazer uma divisão aqui de uma palavra, não é divisão silábica, essa divisão ela é uma divisão em morfemas. Aliás, o termo morfo em grego significa forma. Eu posso escrever morfossintaxe, morfologia, até na parte de biologia, outro nós usamos o termo morfo. Esta palavra espertíssimas, ela está dividida em morfemas. Reparem que é bem distinto da parte de divisão silábica, uma vez que cada estruturazinha aqui da palavra revela alguma coisa sobre ela. O esperte é o radical, a raiz, aquele que contém o sentido primeiro. Tanto que com esta palavra eu posso criar tantas outras, não é? E depois do radical nós temos as famosas desinências. Cada parte da desinência aqui a indicar uma determinada realidade da palavra. O e sim, que é o grau superlativo, representa exatamente isso. O a questão ligada ao gênero desta palavra, feminino, e o S, número, significa que a palavra está flexionada no plural. Então tá aí, pessoal. Esta é a divisão mínima de cada palavra, é uma divisão feita em morfemas. Vamos para a parte que é mais significativa agora, referente a esta aula, que é a noção de radical. Radical é a mesma coisa que raiz, né? Eliminar radicalmente algo como por exemplo um pensamento, é eliminar pela raiz. Radical, então, é aquilo que contém o sentido mais básico da palavra. Seria, digamos, quando a gente despe a palavra completamente, nós chegamos ao radical dela. Maravilha? Peguemos, por exemplo, flor. O radical da palavra flor é flor. Eu posso criar tantas outras palavras, acrescentando alguma coisa antes ou depois dela. No caso da primeira palavra, eu posso acrescentar aqui um bloquinho, depois eu crio floresta. Na próxima palavra, eu posso criar o verbo florescer, mas eu posso colocar um bloquinho antes do radical e criar o verbo deflorar, que é um verbo bastante usado na literatura, que significa que a perda da virgindade. O Nelson Rodrigues adora o verbo deflorar. Eu vou ficar agora com o radical do verbo correr. Com o radical do verbo correr, é evidente, você já deve ter pensado em diversas outras palavras, nós podemos criar, por exemplo, corredor, ou então corredeira, corrimão, ou agora, por exemplo, um verbo em que eu vou colocar um bloquinho de palavras antes do radical, percorrer, que é correr um determinado circuito. Então reparem aqui, vocês observando bem, que nós conservamos o radical das palavras e criamos tantas outras. Então vejam, voltem ali mentalmente na parte do morfema, em que nós temos aqui a divisão também em morfemas. Eu conservei o radical e criei outras palavrinhas. Palavras que têm o mesmo radical são chamadas de palavras cognatas, como está aqui neste caso, para vocês. Serpente, serpentário, serpentina, com o radical de sal, que significa salário, não é? Antigamente os soldados romanos recebiam seu soldo através de sal, devido à importância do sal. Eu crio tantas outras palavras. Sal, o lugar onde eu deposito o soldo, é o salário. Uma pessoa assalariada não é sem salário, apesar de politicamente às vezes ser, né? Devido às nossas condições sociais. O A não é de sem, de normal a normal. Esse A vem do prefixo grego ad, tanto que eu posso criar a palavra em inglês, o verbo to add, add, que é adicionar. Então, assalariado é junto do salário. Quando a gente faz uma análise mais profunda a respeito do significado das palavras, a gente pode fazer aí uma espécie de checagem de nossas origens. Através da etimologia e da filologia, nós descobrimos coisas bem interessantes que têm consequências filosóficas a respeito do porquê que nós falamos tais e tais coisas. Por que, que um palavrão é condenável e uma outra palavra é louvável?
O Nietzsche, ele começou, antes de ser um filósofo, como um filólogo, e ele percebeu que, através de inquirir a palavra, você poderia fazer um conhecimento muito aprofundado a respeito de si mesmo e da sociedade. Continuemos então. Se eu pegar novamente aqui o radical de flor, eu posso criar a palavra reflorestamento. Então vejam só, eu conservei aqui o radical, ótimo. Acrescentei aqui um bloquinho antes, que nós chamaremos de prefixo, maravilha. E o bloco que vem depois do radical, vocês já devem saber, é o chamado sufixo. De maneira que prefixo e sufixo são chamados também de afixos. Então esta é a estrutura básica para que a gente agora possa falar dos processos de formação que são bem importantes aí para os desdobramentos reflexivos a respeito da língua. Nós temos dois processos básicos aqui. O de derivação, em que nós teremos apenas um radical. E acrescentaremos, evidentemente, prefixo, sufixo, podemos reduzir a palavra ou fazer com que ela seja deturpada de sua classe original. Então vamos lá, derivação prefixal nada mais é do que o próprio nome já diz, não é? Você vai acrescentar o que nesta palavrinha aqui como normal? Você acrescenta um prefixo, como por exemplo, anormal. Se tivermos aqui um outro prefixo com o verbo por, eu já tirei o acento. Tá? Neste caso, eu posso criar tantos outros verbos que decorrem deste: depor, compor, propor, contrapropor, entre outros aí. Ou então, ângulo, eu posso, evidentemente, criar a palavra triângulo. Então, tá aqui, basicamente, é isso, derivação prefixal, acréscimo de prefixo. Por conseguinte, nós vamos para a derivação sufixal, em que eu acrescento sufixo. Com o radical de jornal, eu posso criar jornalista, jornaleiro. Uma pequena... Journal, em inglês, não é jornal, é diário, não é? Jornal, em inglês, é newspaper. Maravilha. Sorvete, eu posso criar aqui o lugar onde eu compro sorvete, sorveteria. Onde se vende café, você pode chamar de cafeteria, mas não tem o T, não é? Por que eu coloco o T em cafeteria? Porque senão ficaria feio. Sonoramente não tem harmonia, cafeeria. Então eu coloco um T que eu chamo de consoante de ligação. Fatal, eu posso criar então fatalidade, fatalmente. Então tá aí, pessoal. Prefixal e sufixal são as formas de derivação mais básicas. Eu posso ter as duas ao mesmo tempo, em que eu acrescento prefixo e sufixo na palavra, não necessariamente ao mesmo tempo. Por exemplo, com o radical de feliz, eu posso acrescentar prefixo in, sufixo infelizmente, mas reparem que não há necessidade de termos os dois ao mesmo tempo aqui. As palavras, eu tenho três palavras ao mesmo tempo, porque se eu tiro o prefixo, existe feliz, se eu coloco prefixo, existe infeliz, se eu coloco prefixo sufixo, existe infelizmente. A mesma coisa com a palavra leal, que existe, mas eu posso criar desleal. E eu posso ir além, criar deslealdade. Maravilha. Agora eu faço questão de fazer um destaque especial para a parasintética, porque na parasintética eu vou fazer uma comparação direta com o que a gente acabou de ver entre prefixal e sufixal. Olha só, vai ser muito parecido. Fiquemos aqui com o radical da palavra frio, do adjetivo frio, que é simplesmente free. Criando o verbo, você já sabe mentalmente qual é, nós criamos aqui então a palavra esfriar, maravilha. Fiquemos agora com o radical da palavra tarde. Tornar tarde, ou quando passa o tempo, nós dizemos entardecer. Reparem que é muito parecido com a prefixal sufixal, com um pequeno detalhe que vai fazer toda a diferença. Se vocês observarem aqui na parasintética, prefixo e sufixo, eles são simultâneos. Eu não consigo tirar, como eu fiz isso na prefixal e sufixal. Um ou outro, a palavra existe, não é? Aqui não. Se eu tirar o es, não existe friar, não é? Se eu tirar o ar, não existe esfri. Então reparem que a grande diferença da parasintética para a prefixal e sufixal é que nós precisamos de prefixo e sufixo simultaneamente. Maravilha? Reparem que até aqui eu acho super de boa, tranquilo, não há grandes dificuldades, tá? Derivação regressiva, o próprio nome que já diz tudo, não é? A palavra, evidentemente, vai ficar menor. E a dica que eu dou sempre é, sempre vem o verbo. Sempre vem o verbo e depois vem o substantivo. Esse substantivo, evidentemente, vai ficar menor. Então, chorar, nós criamos choro. De debater, nós criamos debate. Criticar, crítica. Por exemplo, alguns já usam o termo apavoro. Vocês já ouviram isso, né? Nossa, eu tomei um apavoro ontem do professor. Vem do verbo apavorar. Eu colocaria aqui também na regressiva, embora seja coloquial,
e não conste em dicionário, então nós consideramos um neologismo. No entanto, o processo é regressivo, de apavoro do verbo apavorar. Maravilha. Derivação imprópria, esta é bem importante. A derivação imprópria eu já falei para vocês no início do ano, quando eu coloquei morfologia, coloquei as classes de palavras e depois eu falei que havia a possibilidade de pegarmos uma palavra e retirarmos de sua classe original. Então, a derivação imprópria ela é muito importante. Muito importante. Eu sei de cabeça aqui dois da FUVEST. Um primeiro ou de segunda fase. Quando a gente tem essa mudança de classe gramatical, nós temos que perceber que a palavra ela possui uma certa plasticidade. Por exemplo, se tivermos aqui monstro, que é um substantivo, e eu coloco, né, naquele título daquele filme em que a casa quer devorar as crianças, a casa monstro. Monstro aqui, evidentemente, passou a funcionar como um adjetivo. Maravilha. Ou então trágico. Trágico originalmente pertence a que classe de palavras? É um adjetivo. O adjetivo eu poderia colocar aqui, pensando em termos de criação literária, em termos de teatro, não é? O teatro antigo se divide em tragédia ou comédia, eu poderia dizer que o trágico nos inspira. Então repare que o que era um adjetivo aqui passou por um processo de substantivação. Alvorecer. Alvorecer é um verbo, eu poderia dizer lindo alvorecer o de ontem. Lindo alvorecer, alvorecer passou por um processo de substantivação. Maravilha, então tá aí, esses são os nossos processos por derivação. Agora a gente vai ver o segundo processo chamado composição. Aqui a gente vai ter mais de um radical. Maravilha. Nós temos apenas dois processos, agora é extremamente rápido, eu comento depois os outros casinhos aqui. Nós temos um processo chamado de justaposição. Olha o nome, justaposição. Posição justa, significa que eu não vou ter alteração da palavra. Maravilha? Amor perfeito, girassol, passatempo, beija-flor, pode ter hífen ou não. Reparem que girassol e passatempo eu acrescentei o S. Ué, mas não mudou um pouco a palavra? Falou que não tinha alteração? Foneticamente não tem. E eu só acrescentei neste caso o S para que foneticamente não ficasse com som de Z, porque o S entre duas vogais fica com som de Z, ficaria girasol. É por isso que então que nós acrescentamos o S, não tem alteração da palavra, justa posição. Quando há a alteração, o nome é evidente, vai se chamar aglutinação, ou seja, uma palavra vai aglutinar na outra e se houver essa aglutinação, nós temos perda de som da palavra. Por exemplo, plano mais alto, planalto, lobo mais homem, lobisomem. E vinho mais acre, vinho que é um condimento, que vira condimento para temperar alimentos, vai se chamar vinagre. Aqui nós acabamos e não acabamos na verdade, porque eu vou comentar outros processos além destes aqui. Esses são os básicos de derivação e composição. Há outros processos que a gente vê rapidamente de formação de palavras que são bastante usados também. Entre eles, hibridismo. O hibridismo hoje é uma palavra de ordem, sobretudo no mundo da computação, da informática, da internet. É quando eu tenho duas palavras que têm origens distintas e nós criamos uma outra que é adaptada ao nosso idioma. A palavra originada usando elementos de línguas diferentes. Por exemplo, essa que a gente não percebe, alto é grego, móvel é latim. Tá? Ou então eu poderia colocar aqui tuitar. Processos de palavras que vêm do inglês e nós aportuguesamos é muito comum, não é? Formatar, deletar, escanear, resetar. Eu já ouvi as pessoas falando trocar o Windows, não é? Bootar. Eu bootei minha máquina. Então observem como que a criatividade pode ir muito além do que a gente pensa. Tá? Por exemplo, televisão. Tele significa longe, não é? Então visão, a visão de longe. Então com tele eu posso criar também o mecanismo em que eu me materializo em outro lugar. Para quem curte Star Trek sabe que eu estou falando disso, é o teletransporte, não é? Telefone, telecena e por aí vai. Essa é a brincadeira que a gente consegue fazer aqui para a gente ter um pouquinho mais de distração. Abreviação. Tem gente que acha que isso aqui é negativo. Eu acho uma das maiores sacadas da evolução da língua. Bem, por quê? Porque tem gente que fala, tem até um professor de português que pega aquele vamos para a praia e no final ele começa a brincar. É muito legal até ele, vamos para a praia, como se fosse negativo. Eu acho fantástico isso. Se a gente pega como nós nos comunicamos hoje, a língua, eu posso dizer tranquilamente, ela evolui, não é? Como que nós nos tratávamos antigamente através de intimidade? Vossa mercê, que virou vós me ser, depois deu sum ser, você, se, não é? O se na roça, e hoje é se, não é? Você saiu ontem, você falou com ela,
Eu me pergunto o que vai ser daqui a algum tempo. Eu não sei, a gente vai eliminar a parte fonética? Então, foto. Foto, a primeira palavra aqui do exemplo, ela deriva evidentemente de fotografia. Cine, você vai ao cinema, não é? Ao shopping, tem Cine 1, Cine 2, isso aqui deriva de cinema, que por sua vez deriva de cinematógrafo, que é aquele aparelho gigante que as pessoas antigamente até levavam de um lugar para o outro, para as pessoas conhecerem a sétima arte. Pneu deriva de pneumático, então é bem mais fácil. E pneu significa ar, não é? Pneumonia, pneumatórax, por exemplo. Então tá aí. Próximo processo, onomatopeia. Esse processo aqui a gente poderia ver também em figuras de linguagem, né? Na parte ali que a gente estuda assonância, a repetição de vogal, aliteração, a repetição de consoante, ou então a parte de paronomásia. Lembra? Palavras parecidas, sentido não tem nada a ver. Por exemplo, posar, pousar, descrição, descrição, retificar, ratificar. Isso é a próxima aula. A onomatopeia é a formação de palavras por meio do som, por exemplo. Cacarejar, crepitar, quando você pisa na palha seca, ateia fogo, ela crepita. Bumbo, já é a própria imitação do som. Sussurrar, quando uma pessoa sussurra, o que é que se destaca? O S. O S a gente ouve. Ruflar, uma bandeira ao vento, uma pomba, sei lá, um condor batendo as asas. Ruflar, olha aí já a imitação do som. Maravilha? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço muito a atenção, fiquem em paz, muita força, muita coragem, meus caros. Obrigado, até a próxima.